Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 12. No versículo de número 23, nós vamos ler. Nós vamos ler aqui até onde você quiser ler, estou brincando. Nós vamos ler do 23 até o 30. Diz assim as Escrituras. João 12, 23. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente como este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, não foi por minha causa que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Amados, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, e o título da mensagem é Perder para Ganhar. E eu quero fazer uma afirmação aqui, que talvez vai consolidar esse entendimento no seu coração. Ou seja, com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Porque Deus é rico. Deus é rico em nos abençoar. A palavra do Senhor diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Já está disponível, como diz as Escrituras, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda. Não é uma, nem duas, é toda. A palavra do Senhor, ela nos garante verdades como essa. Como, por exemplo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: com Deus, você nunca perde, mas sempre ganha. Amém? Glória a Deus. Sabe, através do que nós lemos aqui nesse evangelho, Jesus está realmente a nos ensinar sobre semeadura, ou seja, se uma semente não for depositada no solo, ela não cumprirá o seu propósito. E qual é o propósito de uma semente? Frutificar. Qual é o propósito de uma semente ao ser lançada no solo? Germinar, e ela brotar, e ela, à medida que vai crescendo, se torna uma estrutura, se torna uma árvore, se torna uma flor, se torna uma planta. Ou seja, Jesus está comparando a própria vida dele a uma semente. Ele está dizendo, né, se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, fica ele só. Por quê? Porque no versículo anterior ele diz assim: é chegada a minha hora. É chegado ao momento em que eu vou me entregar. É chegado ao momento em que eu vou cumprir as Escrituras. E como uma semente é lançada no solo, eu estou semeando a minha vida, porque eu sei que na minha semeadura eu colherei os frutos dessa obra que eu vou realizar. Amém? Querido, você é fruto da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Você é o fruto da semeadura da vida de Cristo no Calvário. Amém? Portanto, você é uma bênção. Amém? Fala para você mesmo: eu sou uma bênção. Eu sou o fruto que Jesus, pela sua entrega, foi gerado. Amém? Sabe, você é. Glória a Deus por isso. Sabe, toda semente, ela tem em si, né, o poder de gerar, o poder de frutificar, o poder de se desenvolver, se tornar, como eu diz aqui, uma árvore, uma flor, né, uma árvore frutífera, né, uma árvore grande que vai ali poder proporcionar madeira. Enfim, toda semente carrega em si um potencial de frutificação. Amém? E você, dentro de você,
você carrega um potencial de frutificação dentro de você. Porque o potencial de frutificação que há dentro de você é o Espírito Santo de Deus, através da palavra operando na sua vida, para que você colha as bênçãos de Deus, para que você colha os frutos da sua entrega a Deus. Por isso, com Deus nunca se perde, sempre se ganha. Quando nós semeamos a nossa vida no reino de Deus, quando nós semeamos as nossas vidas para o propósito de Deus, nós vamos colher na proporção da nossa semeadura. E a palavra do Senhor vai falar muito sobre isso. Por exemplo, Lucas capítulo 13, uma parábola que Jesus nos conta, Lucas 13, do 6 a 9, nós podemos claramente perceber aqui como o Senhor trabalha conosco e como o Senhor quer que nós frutifiquemos, como o Senhor quer que nós entendamos que há um potencial dentro de nós e que quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, nós nos tornamos uma semente que irá produzir uma estrutura espiritual que, consequentemente, dará fruto, revelará a glória de Deus, revelará a vontade de Deus, manifestará no seu estilo de vida a vontade de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas 13, nós vamos ler do 6 ao 9. Ele diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar frutos nela. Não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto desta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que porque esta ainda está ocupando um espaço inutilmente na terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha ali estrume. O que essa parábola está a nos ensinar? O Senhor, Ele quer colher frutos. Ele quer colher frutos em nós. Ele quer que nós frutifiquemos. O Senhor está a nos observar porque o que nós carregamos tem o potencial de frutificar. O que nós carregamos tem o potencial de nos fazer uma bênção. O que nós carregamos tem o potencial de fazer de nós o sal da terra e a luz do mundo. O que nós carregamos tem o potencial de revelar a face de Cristo no nosso estilo de vida. O que nós carregamos tem o potencial de mudar circunstâncias das nossas vidas quando nós nos entregamos a nós mesmos a Ele. Amém? Você está aqui, irmão? E quando nós olhamos para essa parábola de Lucas 13, né, a figura aqui é muito interessante. Vamos comparar o Senhor daquela área de plantio, né, daquela vinha. O Senhor vem ali, tem uma figueira naquela vinha, e ele vem para colher um figo, e ele chega, não há figo. E ele chama então o viticultor, aquele que trabalha a vinha dele, e diz assim: olha, por que essa árvore ainda está a ocupar um espaço? Há 3 anos que eu venho buscar um fruto nessa árvore e eu não encontro. Corte-a, poda-a, arranque fora, porque ela não está a cumprir o propósito dela. Mas o viticultor vira para aquele senhor e diz assim: olha, meu senhor, dá mais 1 ano para essa árvore. Deixa eu cavar em torno dela. Deixa eu entrar nas raízes, deixa eu entrar nos fundamentos dela e lá aplicar os nutrientes necessários, o recurso necessário para que ela possa ter uma vida e ela possa frutificar novamente. Então não arranque ela, deixa eu trabalhar nessa árvore, deixa eu trabalhar nessa figueira. Eu acredito que o viticultor aqui é a figura do Espírito Santo. Quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, trabalhar nos nossos fundamentos, quando nós permitimos que o Espírito Santo toque em algumas áreas das nossas vidas, quando nós permitimos que o Espírito Santo entre nas nossas raízes, nos nossos fundamentos, e cheque como ele está, e perceba como as nossas raízes e os nossos fundamentos estão, quando o Espírito Santo, nós permitimos que ele entre mais fundo em nós, e deixamos ele tocar, e deixamos ele revelar a verdade. A palavra do Senhor diz, o Senhor fala assim, o Senhor Jesus diz assim: ei, eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador, e ele os guiará a toda a verdade. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, entrando para dentro das nossas raízes, entrando para dentro dos nossos fundamentos, mexendo com as nossas estruturas internas, vida do Senhor vai brotar de nós. Irmãos, eu gosto de uma frase do pastor Abe Uber, que ele diz assim: ovelha sadia dá cria.
ovelha sadia da cria. Ou seja, uma ovelha sadia produz fruto. Um servo de Deus que permite que o Espírito Santo toque as suas raízes, toque os seus fundamentos, ou talvez até arranque algumas raízes, né? Arranque você de um lugar para lhe plantar em outro lugar. Quando nós permitimos que o Espírito Santo talvez mexa com a nossa estrutura, mexa com os nossos fundamentos, mexa com os nossos sistemas de crença, mexa com a nossa vida espiritual, irmão, inevitavelmente, a gente vai frutificar. Sabe por quê? Porque a própria vida de Jesus vai começar a fluir no nosso interior. Por isso que com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Porque quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, quando eu entrego a minha vida para cumprir um propósito no Senhor, quando o valor está no reino de Deus, é inevitável, irmão, nós vamos ver os céus se moverem a nosso favor. Isso é uma palavra de fé para o seu coração. Ou seja, o que nós precisamos considerar é que Jesus ele estabelece nesse texto, ele revela nesse texto quem é que perde e quem é que ganha ao semear a sua vida ou não semear a sua vida. Então eu quero mostrar para você, se você puder voltar comigo, no verso de número 25, Jesus diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que Jesus está a nos mostrar? Que um homem perde a sua vida quando o mundo é mais importante para ele do que o reino dos céus. Quando o coração dele está voltado totalmente para o mundo e o que o mundo tem para lhe oferecer. Ou quando o coração dele é tomado pelas circunstâncias que o mundo por si só acaba por gerar. Esse homem ou essa mulher que permite ser conduzido pelas circunstâncias naturais do mundo, esse vai perder a vida. Mas quando um homem ou uma mulher coloca o seu coração em Deus, coloca a sua vida em Deus, e não considera esse mundo tão bom, não considera as estruturas desse mundo tão boa, não considera as coisas que se pode ter, ganhar e conquistar nesse mundo, mais do que o reino dos céus, ele ganha a eternidade. Então quem é que perde? Quem perde é aquele que finca o pé no mundo, no aspecto de acreditar, né, ou confiar mais no que o mundo tem para dar do que no reino dos céus. A palavra do Senhor fala muito sobre isso. A palavra do Senhor diz que, uma das parábolas, que um homem que tinha um campo encontrou um outro muito melhor. E a palavra do Senhor diz que ele foi lá e vendeu aquele campo para conquistar o outro campo. Semelhantemente, um homem que tinha um tesouro, mas encontrou um outro tesouro muito maior. Ele deixou aquele tesouro que ele achava ser o tesouro e foi buscar aquele outro tesouro que era muito maior. Porque a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, o que o Senhor está a nos ensinar nessa manhã é perder para ganhar. Mas perder para quem? Perder para o Senhor. Porque assim, ou nós perdemos para o Senhor para ganhar do Senhor, né? Ou nós perdemos para o mundo para ganhar o mundo. Só que as consequências ou os acontecimentos são muito distintos. Um nos leva para a eternidade. E nesse lugar de perder para o Senhor, nós sabemos que Ele é fiel e justo para operar em favor de cada um de nós. Ele que prometeu, busque o reino dos céus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Olha que Mateus capítulo 16, versículo 26 também nos ensina a respeito de perder e ganhar. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, que dará um homem em troca da sua alma? Que proveito há do homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Olha um outro texto de Lucas, capítulo 12, do 16 a 21, diz assim: ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, irei reconstruí-los, maiores,
e o recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Olha o que a palavra do Senhor está a nos dizer. Eu tenho uma frase que eu digo para os meus filhos, um texto bíblico, na verdade, eu falo muito isso para eles. Volta e meia eu repito esse texto, que é: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E esse texto está dizendo sobre isso. De que adianta nós termos tudo que nós queremos, conquistarmos tudo que nós queremos, e perdemos a nossa vida, perdemos a nosso caráter, a nossa identidade, perdemos aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. De que adianta nós conquistarmos toda a estrutura que o mundo pode nos dar e perdermos o nosso coração, perdermos aquilo que Deus tem para nós. Pastor, mas você é contra a gente morar bem, você é contra a gente comer bem, você é contra conquistas e prosperidade? Claro que não sou contra, porque eu também as quero. Mas eu não ponho meu coração aí. Porque o Senhor disse que os céus e a terra passarão, tudo que nela há passará. Mas o que vai permanecer, irmão? O que vai permanecer? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. E o que Jesus está a nos ensinar com essa parábola de semeadura, Ele se fez uma semente para cada um de nós. Ele se entregou para cada um de nós. E nós precisamos decidir nos nossos corações nos tornarmos uma semente. Irmão, semear é uma decisão. É uma decisão entre escolher andar debaixo do propósito do Senhor ou não. Semear é permitir, semear as nossas vidas no reino, é permitir que a cultura do reino, aquilo que rege o reino, aquilo que faz com que o reino aconteça, aquilo que faz com que o reino avance, entre para nosso interior e vá nos transformando. Entre para a nossa história e vai alterando toda uma circunstâncias nas nossas vidas. Olha o que Jesus fala a respeito de semear é uma decisão. Ele colocando Ele mesmo nesse lugar. Ele é a nossa referência. João 10,18 diz assim: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O que Jesus está falando? Eu tenho autoridade para dar minha vida, ninguém a toma. Eu a dou. Eu escolho dar. Ninguém pode tirar. Isso me faz lembrar do texto de Lucas, capítulo 4. Quando Jesus cita o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... E aí ele começa a dizer a razão pela qual a unção estava sobre ele. Ele estava em Nazaré, quando ele diz isso. Ele está numa sinagoga em Nazaré, e então naquela sinagoga ele começa a proferir o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e tal. Ele vai falando esse texto, e quem começa a ouvir ele se indigna com o que ele está a dizer. Ele estava proferindo a seguinte verdade: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E aqueles que estavam a escutar ele não aceitaram, não conseguiam ouvir. Então pegaram Jesus, levaram ele para fora da cidade e conduziram até o monte do precipício. Eu tive no monte do precipício. É um lugarzinho bem complicado. Fica mesmo ao lado de Nazaré. É um lugar estranho. E estando ali foi muito interessante perceber essa dinâmica. Por quê? Quando levaram ele para o monte do precipício para jogá-lo de lá, a palavra do Senhor fala que ele sai andando no meio das pessoas e eles não puderam fazer o que queriam fazer. Por quê? Porque não tinha chegado a hora de Jesus ainda. Porque o texto diz que semear é uma decisão que nós podemos fazer, como o próprio Jesus nos ensina aqui. Ninguém toma a minha vida, eu decido entregar a minha vida. Querido, você decide entregar a sua vida. A sua vida, a sua história é fruto das suas decisões. Ninguém tem culpa se você está prosperando. Ninguém tem culpa se você não está prosperando. As suas decisões fez você chegar até a estação da qual você está vivendo hoje. As suas escolhas. É fruto da sua escolha, é uma escolha
sua, semear a sua vida em algo que você acredita, ou não semear a sua vida em algo que você não acredita. É uma escolha individual e Jesus está nos ensinar que ele, fazendo esse paralelo de que ele considerou a vida dele como uma semente, ele escolheu, ele decidiu, por mais que houvesse um plano, uma profecia a respeito da entrega de Jesus, ele decidiu quando isso ia acontecer, e até que não chegasse a hora ele não havia feito. Ele escolheu intencionalmente, tomou a decisão de semear. Mas não só isso, não é só tomar uma decisão de semear a sua própria vida, entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender que semear é uma escolha proposital, intencional, para colhermos do reino dos céus a nosso favor. Propositalmente eu me lanço nas mãos do Senhor. Intencionalmente eu me entrego aos cuidados do Senhor. Intencionalmente, propositalmente, eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, porque eu quero uma nova vida. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3. Eu quero ler com você o verso 7 ao 9, diz assim: mas o que para mim era lucro, diz a palavra do Senhor, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. O que eu achava ser importante, eu estou a considerar como uma perda. E ele continua dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando eu decido semear a minha vida nas mãos do Senhor intencionalmente, quando eu decido entregar a minha vida nos reinos de Deus, nós vamos ser justificados e nós vamos ver um Deus que é galardoador operando a nosso favor. Então, amados, com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Amém? Nunca se perde, mas sempre se ganha. Pastor, mas eu passo por tantas situações e às vezes que as coisas não acontecem. Por exemplo, há um texto nas Escrituras que nós falamos quase que de boca cheia, mas às vezes não entendemos porque ele não opera em nossas vidas. A Escritura diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Que andam segundo o seu propósito. Quem não anda segundo o propósito de Deus, aquelas coisas que se diz cooperar, não vai cooperar. Porque se você está a passar por uma adversidade, por um problema, e você acredita que essa adversidade, esse problema pode cooperar com você, não seja incrédulo, ande no propósito de Deus e creia que Ele vai te tirar dessa circunstância. Porque ao passar por alguma adversidade, ao passar por algum problema, ao passar por algum contexto, eu me portar como incrédulo, aquela adversidade, aquele contexto não vai operar a meu favor. Por quê? Porque eu não estou andando debaixo do propósito de Deus. Andar debaixo do propósito de Deus é andar segundo as Escrituras. É crer nos princípios e valores da palavra de Deus que vai fazer com que aquele propósito, com aquele problema, aquela situação ruim, se transforme em bênção para mim. Entende a diferença? Muitos de nós já passamos por muitas circunstâncias e elas não nos aperfeiçoaram. E não nos aperfeiçoaram porque nós não andamos no propósito, porque nós não aplicamos princípios, porque nós desistimos, porque talvez até abortamos alguns dos processos, talvez tentamos abrir portas para livrarmos do processo, fugimos do processo, queremos desistir do processo, queremos abandonar os processos, como foi pregado na semana passada, né? Mas quando eu não desisto, quando eu não fujo, quando eu não abandono os processos pelos quais trabalharão a meu favor para que eu possa receber da parte de Deus e ando segundo a vontade de Deus, guardando princípios, crendo no Senhor que me salvou, crendo nas promessas do Pai, continuando amando o Senhor, continuando a servir ao Senhor, continuando honrando ao Senhor, aquelas situações, elas vão trabalhar a meu favor e serão bênçãos na minha vida. Amém? Você está comigo aqui? Por isso, querido, semear é uma escolha proposital. Semear a nossa vida, entenda, quando eu falo sobre semear, eu estou pegando mesmo esse aspecto de Jesus comparar que a vida dele era uma semente. A sua vida é uma semente. Amém? Você está comigo aqui?
Tiago escreve Tiago e fala sobre um tipo de fonte. Ele fala assim: pode da mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Não pode. Não é verdade? Não tem como. Não tem como. Nós carregamos um potencial dentro de nós para frutificarmos. Mas o que eu acredito que muitas vezes, queridos, nós temos medo e não confiamos efetivamente no Deus que nós falamos que é nosso Senhor. A gente tem medo, a gente se apavora com a vida, a gente se apavora com as circunstâncias, a gente se apavora com os contextos que nos cercam. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não tema semear a sua vida nas mãos de Deus. Porque o lugar mais seguro na face da terra é na presença de Deus. O lugar mais seguro que eu e você possamos estar, pertencer, é na presença de Deus. É nas mãos do nosso Senhor. Isso me faz lembrar de uma história, até compartilhei no último GC isso. Alguns irmãos não, um alpinista, talvez alguns de vocês tenham visto isso também. Um alpinista, ele foi subir um determinado monte e na subida dele acontece uma situação e ele começa a cair daquele monte, está preso nas cordas, mas os grampos soltam o grampo, ele começa a cair e de repente naquela queda, quando ele está caindo, trava de novo, ele fica preso na corda, naquele contexto. E aqui, isso é verdade, não é só história, é uma verdade mesmo. E aí, ele pega e fala assim: Senhor, Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa situação. Se o Senhor existe mesmo, me salva. Aí ele escuta uma voz: se joga. Se solta das cordas, se joga. E ele não se jogou. Ele não se soltou das cordas. Então ele foi encontrado congelado, morto. Ele estava a menos de 3 metros do chão. Porque ele não confiou no Senhor, ele não se lançou aos cuidados de Deus, ele perdeu a vida dele. E às vezes, irmãos, nós estamos a poucos metros de estar num lugar firmados, e nós não nos lançamos aos cuidados do Senhor. E queremos continuar a conduzir as nossas vidas como nós achamos que é o melhor para nós. E não permitimos que o Senhor nos conduza. E não permitimos que o Senhor nos direcione. E não permitimos que o Senhor, à semelhança do viticultor, comece a cavar em nós, em volta de nós, para poder colocar nutrientes, para que a nossa vida esteja firmada nas verdades, para que as nossas vidas estejam firmadas nos fundamentos e na palavra do Senhor, que farão com que nós prosperemos e multipliquemos. Amém? Você está comigo aqui? Não tema entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Agora, quando entregar, irmão, não pega de volta, não. Quando entregar a sua vida, não pegue de volta. Deixa Deus conduzir. Mantenha-se em oração. Mantenha-se num lugar de entrega, de quebrantamento. Olha, sabe, a dor da semeadura, toda dor de semeadura é sarada através da colheita. Toda dor de semeadura, ela é realmente sarada quando nós colhemos por aquilo que nós fizemos, pela decisão que tomemos, pela semeadura feita. Isso é poderosíssimo. Eu quero mostrar isso nas Escrituras para vocês. O próprio Jesus, nesse texto de João 12, 27, né, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aí ele mesmo diz para si próprio: mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele mesmo responde: que direis, pois? Eu vou pedir para Deus me livrar disso? Mas eu vim para esse propósito, eu vim com esse objetivo, entregar a minha vida em favor de muitos. Então a palavra do Senhor mostra que o próprio Jesus sentiu angústia na hora de semear a sua própria vida. Irmão, talvez você fique angustiado em semear a sua vida em determinado momento. Mas saiba que toda semeadura tem colheita. Amém? Então nós devemos intencionalmente escolher semear. Porque se nós semeamos no Senhor, nós vamos colher as bênçãos dele. Amém? E não só isso, só que está escrito em Isaías 53, 11, que eu acho tremendo isso.
Jesus semeou a vida dele, porque ele sabia que haveria uma colheita. Ele sabia que havia uma colheita. Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ficará satisfeito. Porque ele diz, ele verá o fruto, ele verá o resultado, ele verá a consequência, ele colherá, um fruto pela semeadura da sua própria vida. E como eu disse no início, irmão, você é o fruto da colheita de Cristo na cruz do Calvário. Você que entregou a sua vida para Jesus, você que tem permitido Jesus mudar a sua história, você é o fruto da entrega dele no Calvário. E quando ele fez a entrega dele, ele sabia que ele alcançaria, através dessa vida, dessa entrega, dessa morte, dessa ressurreição, dessa obra, como ele diz aqui, que ele, pelo fruto do penoso trabalho da alma dele, ele veria o fruto, ele ficaria satisfeito, ele ficaria feliz, ele teria alegria. Nós somos fruto do sacrifício de Jesus. Agora, quem vai ser fruto do nosso sacrifício? Quem vai ser fruto da nossa semeadura? Quem vai ser tocado pela nossa semeadura? Quem vai ser abençoado pela nossa semeadura? Quem vai ser alcançado pela minha entrega, me rendendo ao Senhor? Quantos serão beneficiados? Quem da minha casa vai ser abençoado? Que futuro espiritual eu vou gerar por meu filho, para meus filhos, quando eu me dou ao Senhor? Um futuro incrível, brilhante, tremendo, poderoso. Por quê? Porque eu estou me doando ao Senhor. Eu estou permitindo o Senhor construir a minha história. Agora, por que você também não deve temer, irmão? Salmo 126:6 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Irmão, a semeadura que faz a gente chorar, não é? Sim ou não? E acontece quase de vez em sempre, né? As semeaduras que nos fazem chorar. Mas o texto está nos ensinar que, mesmo que semeando chorando, nós vamos colher e voltaremos com uma grande colheita, porque Deus não deve nada para ninguém. Com Deus ninguém perde, mas só ganha. Com Deus ninguém perde, mas só ganha. Queridos, na última quarta-feira, como é sabido de muitos de vocês, nós, no último mês pelo menos, fizemos ali a campanha para o nosso garoto Natan, mais novo, pudesse ir para a Inglaterra, numa base da Jocum, para ficar por lá 3 meses ali, depois mais 2 meses em missão em algum lugar, aí não sei de onde. E tem uns lugares que eles escolheram para eles ir, que é uns lugares assim que a gente ficou meio, Deus, tem misericórdia. Mas enfim. E como pai, eu olho para os meus filhos e a alegria do meu coração é ver meus filhos servindo. E os dois servem ao Senhor e amam ao Senhor. E na última segunda-feira, antes dele embarcar, eu falei, filho, eu quero tomar um café com você. Eu falei com ele no domingo, quero tomar um café com você na segunda-feira. E vamos tomar um café junto, quero conversar contigo, tá com você. Aí saí com ele à tarde para tomar um café e conversar com ele. Tivemos um tempo falando da minha alegria pela decisão dele. Falando, filho, estou muito feliz, estou orgulhoso de você, pela sua decisão, de você trilhar o caminho do Senhor e querer receber de Deus, se preparar para poder servir ao Senhor com mais excelência, com mais dedicação. Estou muito feliz. Glória a Deus por isso. Filho, vai lá, mergulha, vai de cabeça, é isso mesmo. O Senhor vai te abençoar, você vai ver. Eu lembro que eu disse para ele assim, você vai aprender nesses dias a experimentar o seu Deus. Conhecer o seu Deus, não Deus mais do seu pai, da sua mãe, ainda que eu e a mãe nós vamos continuar servindo ao Senhor, mas você vai ter experiência agora com o seu Deus. Não é só mais o Deus do meu pai e da minha mãe que se movia em favor deles, sobrenaturalmente. Agora Deus vai se mover em meu favor, Deus vai agir a meu favor. Eu falei, você vai ter esses meses todos para você experimentar coisas tremendas da parte do Senhor. Estou muito feliz com isso. Então vai mesmo, vai de cabeça, e incentivando ele, com relação a isso. Porque a alegria de ver os filhos cumprindo o propósito, andando com o Senhor, era maior do que a ausência. Ok, tivemos essa conversa, que tempo gostoso, que beleza. Acordamos quarta-feira e fomos para o aeroporto levá-lo.
E, irmão, as irmãs, as mães, elas têm essa coisa da maternidade, né, de, puxa, meu filho vai, né, e o coração aperta. O coração aperta, é normal, né? Meu Deus, meu filho vai ali, mais 5 meses, parece que nunca mais vai voltar, né? A mulher tem essa parte emocional, né? Quando o filho, quando é pequenininho, a primeira vez que vai levar para a escola e leva ele, eu lembro do Mateus, quando ele começou a estudar, ele era bem pequenininho, chegou a van da escola para pegar ele. Ele tinha quantos anos, amor? 2 anos. O bichinho botou a mochilinha na escola e falou, valeu aí, pai, ó. Puh. E foi. Eu falei, cara, o moleque nem deu tchau, mano. Tipo assim. Pegou e foi, entrou na van, animado, queria ir para a aula. Entrou e foi de van. E nós ali olhando aquela situação, né? Então, assim, os meninos crescem, o coração fica apertado, né? Então, enfim. Ok, chegamos lá, fez o check-in dele, despachou as malas, descemos, fomos tomar um café, ficamos um tempinho ali junto, estava chegando a hora de embarcar, então vamos subir lá. Beleza. Aí vamos subir, abraçamos ali nós 4, oramos com ele, abençoamos ele mais uma vez, né, declaramos que ia ser um tempo precioso, e valeu, valeu, e vai indo, né, cara? E ele foi indo assim em direção a passar pelo guichê ali, para passar com a passagem, e ele foi indo, a Lésia estava aqui, o Mateus estava aqui, e ele foi indo, foi olhando, e ele foi passando, e eu fui indo em direção para a gente acompanhar até a parte que ele passava ali para fazer a checagem do que ele estava a carregar, né, o raio-x e coisa e tal. Quando ele passa pela catraca, que ele vira para trás assim e dá um tchau, irmão do céu. Eu confesso para você, me faltou ar. E a Lésia sabe, eu não sou assim, eu me movo pelo propósito, eu me alegro com o propósito. Me faltou ar. E eu peguei e comecei a andar rápido na frente da Lésia, na frente do Mateus, para eles não verem, porque ela já estava chorando. Se ela me ver daquele jeito, ela ia chorar mais ainda. E eu fui para frente, cara, e ele foi indo, o menino foi entrando para aquela ala assim, e o espelho, o vidro que tinha lá atrapalhando, já não tinha mais como abraçar, volta aqui, fica aqui, não vai não. E no meu coração, a minha alma, eu comecei mesmo a sentir mal. Eu segurei ali a peteca, vamos dizer assim. E voltamos para casa. Aí eu lembro que antes de voltar para casa, eu falei, amor, você não quer dar uma passadinha num lugar só para dar um ar? Mas na verdade era eu que estava precisando do ar. E a gente desviou da rota e foi dar uma passeada só para... Aí chegamos em casa, né? A gente acordou cedo, o Leslie foi para o quarto chorar mais um pouquinho, né? O Mateus foi para o quarto dele também lá, né? Hã? Não, antes um pouquinho, né? O Mateus também foi dar um ar lá, e eu peguei e também fui dar meu ar. Irmão do céu. Eu estava ali no sofá, meu coração, mas... Eu olhava o rosto dele despedindo, eu lembrava do rosto dele despedindo. Falei, caraca, o menino foi, mano. Parecia no meu interior que ele nunca mais voltaria. E aquilo foi apertando meu coração. Então, aí o Senhor começou a falar comigo. Porque eu falei, Deus, me ajuda. O Senhor sabe que eu não sou assim. Eu me alegro com o propósito, eu me movo por causa do propósito. Eu tenho a maior alegria de semear meus filhos. Mas o que está acontecendo comigo? E Deus começou a ministrar o meu coração. Falou, filho, o que você está sentindo é o que eu senti quando eu semeei meu filho na terra. A ausência do filho. E o Senhor disse assim para mim, o meu filho sempre esteve comigo, desde a fundação do tempo. E eu precisei semear ele para a terra. Semear em favor de pessoas que não o amavam. Semear em favor de pessoas que iriam rejeitá-lo. Semear em favor de pessoas que blasfemariam contra ele. O que você está sentindo é a distância que uma semeadura, que uma entrega pode causar no coração. Mas, e o Senhor falou comigo, mas, toda semeadura tem colheita. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai carregar as marcas que eu vou colocar no coração dele. Ele vai voltar com capacidades, ele vai voltar com inspiração, ele vai voltar com o que eu vou plantar, ele vai voltar com um destino estabelecido, um propósito estabelecido, ele vai voltar com algo.
E sabe, irmãos, o Senhor começou a falar aquilo comigo, e aí o Senhor falou literalmente isso: filho, tem hora que você precisa aprender a perder para ganhar. Irmãos, a gente não sabe perder para Deus. A gente quer ter o controle da nossa vida. A gente não quer entregar a nossa vida nas mãos do Senhor para Ele cuidar das coisas. A gente quer controlar, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí as coisas não acontecem, as frustrações entram, as dores entram, as tristezas, as angústias, a depressão entra, a ansiedade toma conta, porque nós estamos a controlar a nossa história. Em algumas áreas, às vezes não é nem em todas as áreas, mas algumas áreas não tem o governo de Deus. E aí por isso que a gente sofre, por isso que a gente se sente triste, cansado, amargurado. Mas quando nós confiamos no Senhor, entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de tudo, amém? Sabe, quando o menino foi embora, eu falei, ele vai voltar, mas vai voltar cheio da presença, de entendimento, de compreensão. E aí o Senhor foi confortando meu coração. Sabe, queridos, o que parece ser uma perda inicialmente, quando nós semeamos, na verdade, é a preparação para uma grande colheita. Sabe, quando parece ser uma perda, quando nós semeamos, é a preparação para uma grande colheita. E isso precisa ser intencional. Nós precisamos ser intencional. Eu lembro essa história de se o grão de trigo não cai no chão, né, não cai ali no solo e morre para germinar. Esse é um contexto que eu e a pastora Leslie, a gente sempre vive isso. A percepção do trigo precisando cair no solo. Quando nós estávamos vindo para cá, nós estávamos numa conferência da qual nós éramos responsáveis, e eu lembro claramente que num determinado momento da conferência, do louvor, alguma coisa ali assim, da adoração, o louvor estava acontecendo, eu cheguei perto da Leslie, e quando nós estávamos adorando ao Senhor, eu falei, amor, Deus falou comigo aqui, porque nós estávamos para vir a Portugal, já sabíamos disso, e nós estávamos à frente, né, dessa conferência de adolescentes, e era algo que a gente amava muito fazer. E aí eu olhei para ela e falei, Deus falou algo comigo, nós precisamos semear o trigo agora. Nós precisamos enterrar, perder para Deus agora e dizer, Deus, obrigado por todos esses anos nessa casa. Deus, obrigado pela frutificação que colhemos nessa casa. Deus, obrigado pelo que o Senhor nos levou a viver nessa casa. Mas hoje nós estamos semeando para o Senhor, porque nós queremos colher o novo do Senhor. Gente, foi dificílimo. Nós dois de mãos dadas, orando ao Senhor, expressando gratidão, mas no coração dizendo, hoje nós estamos lançando o nosso trigo no solo, porque nós queremos colher o fruto dessa semeadura. E naquele momento nós estávamos literalmente no coração nos despedindo de muitas daquelas coisas que nós fazíamos como pastor da casa da Alcance lá em Curitiba. Foi fácil? Não. Mas, com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Queridos, se eu não tivesse semeado, eu e minha esposa semeado, nossa família semeado, as nossas vidas lá no início da trajetória para vir cá a Portugal, a gente não tinha esse culto tão maravilhoso. A gente não tinha as pessoas sendo abençoadas. A gente não tinha as famílias sendo abençoadas. A gente não tinha a comunhão dos irmãos. A gente não tinha conhecido outras pessoas. Ou seja, vale a pena semear as nossas vidas no reino de Deus. Vale a pena semear as nossas vidas no propósito de Deus. Vale a pena semear as nossas vidas naquilo que Deus quer fazer na terra, através de você, através da sua história, através de quem você é e do que você carrega. Deus quer usar a sua vida. Então, irmão, chega de tristeza, chega de angústia, chega de medo, seja corajoso e semeie, porque você vai colher abundantemente, porque com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Amém? Amém? Vira para o irmão do seu lado, fala isso para ele, profetiza. Com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha. Quero chamar a equipe do louvor aqui, por favor. Com Deus nunca se perde, mas sempre se ganha.